O Atlético que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia hoje com ele, Thiago Reis. Fala, Thiago. Falo sim, Romano, um abraço pra você, muito boa tarde pra quem se liga, bom dia ainda, né? 11h39, é porque tá tão quente, mas tão quente que já parece tarde, né, Romano? Terça-feira de muito calor e de treinamento também na Cidade do Galo, mesmo com esse calorão. Filipão mantendo atividades ali por volta das 10 horas da manhã. Jogadores estiveram em campo, né? Hoje, aquele primeiro trabalho, ontem teve a reapresentação, é um treinamento mais leve, então hoje o técnico Filipão montando esse time do Galo que volta a campo no sábado à noite, né? Jogo à noite às 9 horas contra o Cuiabá. O Atlético de olho também na rodada do Campeonato Brasileiro, com os jogos de ontem, jogos aí ao longo da semana, o Galão olhando, observando adversários, mas claro, se preparando para fazer a sua parte, se preparando para voltar a vencer, jogando em casa na Arena MRV. Então, neste momento, os jogadores estão finalizando a atividade na Cidade do Galo, 11 horas 40 minutos, a turma finalizando o treinamento. Mas, Romano, no compromisso do fim de semana, compromisso do último sábado contra o Botafogo na Arena MRV, uma notícia pegou todo mundo de surpresa. A lesão do atacante chileno Vargas. Ele, inclusive, estava nas prévias das escalações, né? Era Vargas ou Kardec. Por diversas vezes foi tema de debate na semana passada se quem deveria ocupar a vaga do Hulk, que estava suspenso. Ele volta para esse próximo jogo, mas sem o Hulk, quem jogaria? Então o Vargas esteve a todo momento nos debates como possibilidade para substituir o Hulk no comando de ataque do Galo. Acabou o Filipão optando pelo Kardec, mas a pergunta que ficou, pela opção pura e simplesmente, pela qualidade do Kardec, posicionamento, ou jogaria o Vargas, ele teve uma lesão? O Vargas se machucou. E o doutor Rodrigo Lasmar está conosco aqui no Rádio Esportes, chefe do departamento médico do Atlético, para falar primeiramente sobre o Vargas. E te pergunto, destes no departamento médico, qual a ausência mais sentida? O Vargas poderia ter sido opção para sábado, como eu disse, acabou jogando o Kardec. E eu até me lembro de um debate que tive na turma do bate-bola com o Álvaro Damião, com o Edu Panzi, que eu dizia que achava o Kardec uma melhor opção, até pelo histórico, né? Não só análise tática, posicionamento, qualidade de jogador a jogador, mas pelo que vem fazendo ou merecendo uma oportunidade o Kardec. Convenhamos, né, seu Kardec? Não foi brilhante, não. Mas antes de rolar a bola para você no estúdio, Romano, uma informação curiosa que eu acabo de receber aqui no WhatsApp de uma fonte que está na Cidade do Galo, dizendo o seguinte, aliás, ouvindo a Itatiaia, o som da Itatiaia ecoando lá na Cidade do Galo, dizendo o seguinte: nesse momento, Cidade do Galo, 31 graus, a sensação térmica de 35 graus de sensação térmica na atividade deste momento na Cidade do Galo. Muito, muito quente, claro, em toda Belo Horizonte. Termômetros aqui na capital mineira na casa dos 30 graus, um grauzinho a mais lá em Vespasiano, você joga para quase 35 de sensação térmica, tá bastante quente. Ô Romano, 11 horas 43 minutos dessa turma aí no DM, Alan Franco, o Vargas, o Rabelo, o Alan Franco que eu citei, quer dizer, desses aí, quem poderia ser titular? Quem poderia ou qual seria a maior ausência pro Filipão na sua análise, hein, Romano? Eu vou rolar a bola para os nossos comentaristas. E só falando da temperatura, e a gente ainda não tá no verão, hein? Nós não estamos oficialmente no verão. Ô Simões, desses jogadores que o Thiago trouxe aí, quem que você acha que seria titular ou são realmente opções pro técnico Filipão? Bom dia. Bom dia, Romano, Thiago, Panzi, quem acompanha a gente. Olha, o Romano, cada vez mais, até pela intensidade do jogo, a gente percebe que que no futebol não são os 11 só, né? Todos os treinadores, eles fazem as suas estratégias de jogo pensando nas substituições, e que agora são 5, né? Foi uma novidade introduzida na pandemia. Foi. E que prevaleceu, e eu acho que é correta, tá? Eu acho que é correta. E a gente percebe isso, tá? Todos os treinadores, eles trabalham os seus times pensando nessas 5 substituições. É porque é quase metade de um time, né? Na linha é metade, né? Tirando o goleiro, é a metade do time.
né? Então, o que acontece? Quanto mais recheado o seu banco de reservas, e aí não é recheado na questão da quantidade, na questão da qualidade, né? Maiores são as suas possibilidades nos jogos, tá? E o Thiago trouxe uma lista aí de jogadores de bom potencial, jogadores de nível, né? Que podem fazer a diferença para o Atlético. Quantas vezes a gente já viu o Igor Gomes entrar e entrar bem nos jogos, né? O próprio Vargas, não num passado recente, num passado mais distante, mas também é um jogador de muita qualidade, que pode vir a mudar um jogo. O Filipão é um treinador que usa muito a estratégia de, em determinado momento de um jogo, principalmente em reta final, dependendo da ação do adversário, colocar um terceiro zagueiro por causa da bola aérea. Ele fez isso, acho que contra o Botafogo, não fez, Panzi? Com o Hever? O Hever entrou no final do jogo, o Atlético ficou com três zagueiros, né? O Botafogo buscando muito a bola aérea com o Diego Costa. Então, é um treinador que faz esse tipo de substituição, tá? E existem outros que fazem também, reforçar a bola. Então, quanto mais recheado o banco, né? E a gente está falando aí de jogadores de uma qualidade. Titular, talvez o Rabelo. Mas, de toda forma, são jogadores que seriam importantes para o Filipão poder contar aí nessas próximas partidas do Atlético. Engraçado que o Alan Franco entrou bem contra o Santos. O Otávio estava mal, ele entrou... Outro jogo que ele entrou muito bem, se não me engano, foi o Bahia, 11 da manhã no Mineirão, que ele entrou muito bem no jogo. O Atlético sofreu o primeiro tempo inteirinho, o Bahia, inclusive, foi superior e merecia ter vencido o primeiro tempo. No segundo tempo, o Alan Franco entra no intervalo, e o Atlético toma a rédea do jogo, faz um gol com o Paulinho, tem outra grande oportunidade com o Paulinho, tem uma outra grande oportunidade, o Edenilson puxa um contra-ataque, na reta final toma a decisão equivocada. O Alan Franco vinha entrando bem nos jogos do Atlético. Ele consertou aquele jogo lá. Ô Edu, você comunga do mesmo pensamento que são jogadores que são opções interessantes e importantes para o Filipão, mas que nesse momento não seriam titulares? Eu não gosto muito quando você tem um bom elenco, há algum tempo já eu não fico preso a 11 titulares. Eu não acho que o Filipão tem que ficar preso a 11 titulares também. Eu gosto do treinador que às vezes faz uma mudança de acordo com o que o adversário vai te oferecer de dificuldade. Por exemplo, você pode ter um lado direito com mais força ofensiva e abrir mão do Mariano como lateral, às vezes jogar com o Saravia. O Filipão achou o Mariano como um lateral que defenda melhor. E quando o Paulinho joga por aquele lado, dá mais conforto para o Paulinho não ter tanta obrigação de voltar. Quando o lado do adversário é mais forte pela esquerda, ele tem um lateral que sobe menos, ele pode colocar o Pavão por aquele lado. Dependendo do adversário, se ele precisar de um zagueiro com mais altura, ele pode optar até mesmo pelo Hever. Dependendo do adversário, como o Simões citou, ele pode colocar um zagueiro a mais. O Filipão pode abrir mão de um dos atacantes para jogar com dois e colocar um meia a mais. Ele ganhou o Zarate de volta, está voltando daqui a pouco o Igor Gomes também. Então, eu acho que quando você tem um elenco qualificado, você não deve ficar preso a 11 titulares. Você pode ter as suas preferências, você pode ter ali 7, 8 jogadores que joguem mais constantemente, até 11. Mas você não ficar preso a esses atletas, sendo que você tem qualidade no banco de reservas. Então, se você tem jogadores bons, disponíveis, não é legal você transformar isso num problema. Isso é solução. Você vai ter sempre a solução no banco. Pois é, e são jogadores, a gente tem visto, Thiago, que muitos times estão aí mantendo regularidade, principalmente o Campeonato Brasileiro, porque tem banco, tem peça de reposição. Quem não tem está sofrendo e sofrendo muito nesse Campeonato Brasileiro. Tem sido uma tendência, né, Romano? E daqui por diante, né, o campeonato se afunilando, as datas vão ali apertando também. Jogo em cima de jogo, é fundamental sim um elenco mais robusto.